Bem-vindos, estamos aqui mais uma vez com o programa Um Fato, Duas Visões. Hoje trazendo a profissional Ana Flávia Feldman, professora do jornalismo da PUC de São Paulo, e a nossa parceira Márcia, da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. Tudo bom, é? Bem? Flávia, temos uma curiosidade. Ao te convidar, a gente ficou cheia de curiosidades. Uma delas é a mídia e a mulher. Como isto se articula? O que você tem para dizer para nós? Primeiramente, obrigada pelo convite, Neide, Márcia. A relação da mulher com a mídia é uma relação conflitiva, de diversos pontos de vista. Do ponto de vista da mensagem, do ponto de vista do espaço, em relação à enunciação e recepção. A mulher ela ainda está muito mais no papel de receptora das mensagens do que ela produz as mensagens que saem na mídia. E é uma relação baseada muito ainda nos estereótipos e isso acaba trazendo alguns problemas e corroborando algum tipo de violência, assédio, sexualização do corpo feminino também. É uma relação que vem mudando. Hoje em dia existem diversos grupos que já estão militando e conseguindo algumas mudanças nessa área de gênero e da mídia, mas ainda é uma área que a gente precisa batalhar bastante. O que te fez voltar-se para isso? Na sua pesquisa, até tem um livro, né? Um livro, tem uma pesquisa e está na área do jornalismo. O que te fez chegar aí? Eu acho que eu parti, obviamente, do ponto de vista pessoal, não tem como... Você nota que ela é uma mulher. Sim, sou uma mulher, sou comunicadora. Notei que existe uma maioria de mulheres nas universidades. A gente está vivenciando um corpo docente que ainda representa pouco, mas um corpo docente extremamente feminino. Porém, nos cargos de chefia, a situação se inverte, né? Os cargos de chefia ainda são masculinos e a gente diz que existe aquele famoso teto de vidro, né? Partindo daqui, a mulher não passa. Então, isso você está falando tanto na faculdade, no meio acadêmico, quanto fora? Exatamente. Tanto o meio acadêmico ele representa um pouco do que vai ocorrer no mercado, né? Acredito que... Eu estou dizendo da área de comunicação, né? Não estou dizendo de todas as áreas. Mas nós temos um corpo docente muito mais masculino e um corpo discente muito mais feminino. O que vem trocando, né? Antigamente nós não tínhamos tantas mulheres formadas na área de comunicação. E, enfim, somos maioria também, né? No mundo, hoje em dia, somos maioria. Então, o que acontece? Por que não estamos sendo representadas? Qual é a mensagem errada que vem sendo passada? Foi feita uma pesquisa agora, no qual a mulher é vista como sempre um alvo sexualizado por 51% da população brasileira. Ou seja, quem assiste televisão já consegue identificar que existe um problema e que isso pode acabar levando à violência e ao assédio. Então, nós temos um fator dentro da área de comunicação que a gente tem que saber trabalhar, né? Temos dados que precisamos saber trabalhar. Então, precisa ser trabalhada a mensagem, que tipo de mensagem tem que ser levada. E esse é um dos problemas. O outro problema que eu estou querendo dizer é que a mulher também precisa ocupar os cargos de chefia dentro das áreas de comunicação, justamente para mudar isso. Isso interferiria mais diretamente na forma como a mensagem é dada? Pode interferir como não pode, que seria o caso, por exemplo, agora a mulher na política. Se temos uma presidenta também, isso representa alguma mudança para as mulheres do Brasil. Eu acredito que a mulher ela precisa ocupar, mas para ocupar ela também precisa se conscientizar. Não basta simplesmente ocupar por uma questão de diferença sexual. Você está falando o que fez com que a mídia se voltasse para a mulher, porque sempre que aparece a mulher no passado era fruto do gênero e a sexualidade, né? Eu lembro Gabriela, né? Cravo e Canela, que era, né, as novelas que agora
E o que fez com que agora mudasse essa mídia para olhar para a mulher? Ainda continua nessa visão da sexualidade ou já tem algum indicador dessa mudança do olhar da mídia para a mulher? Eu acredito que ainda continua. Existem alguns projetos de lei para barrar algum tipo de publicidade que é feita. Existem atores e diretoras de cinema que estão reivindicando não só mais acesso aos filmes, mas salários iguais também. Existem grupos, né, da sociedade civil que estão lutando pela questão da mulher na mídia, que seja uma questão mais igualitária. Então, eu acredito que sim, existe o ano de 2015 foi o ano do feminismo aí na internet também. As redes sociais colaboraram bastante para essa discussão. Então, eu acredito que talvez a mídia está sim abrindo os olhos para essa questão. Ainda é muito pouco. Ainda é preciso mudar completamente não só a lógica da mídia, mas a lógica em si do capitalismo e de vendas, porque o que acontece também é que essa sexualização ocorre porque as empresas embutem um olhar sexualizado sobre os produtos, esperando que eles vendam mais, né? O que acontece com as cervejas, o que acontece com muitos comerciais que não necessariamente precisam colocar a mulher desnuda, exatamente, que não precisam colocar a mulher em tal situação no qual se coloca e mesmo assim continuam. Então é um papel que tem que ser mudado dentro da mídia, mas também tem que ser mudado dentro das empresas que anunciam. Quando você fala mídia, né? Mídia é uma coisa enorme, inclui um monte de veículos. E eu fiquei aqui me perguntando, porque assim, num determinado momento da vida das mulheres do Brasil, a Cláudia, a Marie Claire, revistas femininas que se pretendiam mais intelectualizadas, tiveram um papel importante na liberação da mulher, na chegada de novas perspectivas para a mulher, né? Não só olhar a mulher como aquela que cozinha, cuida da casa e das crianças. Você acha que elas continuam cumprindo esse papel ou de alguma forma elas se paralisaram e também são produtoras de uma vida, de um olhar para a mulher que a diminui? Eu acho que as revistas femininas, elas aceitam um papel de modernidade, elas trazem um papel de modernidade que, no fundo, acaba trazendo também e embute um certo conservadorismo. Então, elas trabalham muito com relação à liberdade sexual, autonomia sexual, né? Tanto dos prazeres femininos, mas elas não são revistas que conseguem trazer as reivindicações necessárias que a mulher precisa. Normalmente o segmento da imprensa feminina é um segmento no qual trabalha-se muito o individual e o imperativo, então as manchetes são perca 10 quilos, você vai conseguir, e não são manchetes que trazem o social, né? Não falam para as mulheres, olha, de fato o seu salário está muito mais baixo do que o homem, você o trabalho doméstico que você faz não é remunerado e deveria ser remunerado, enfim, não é distribuído e deveria ser distribuído. Então, elas são revistas que elas colaboram para uma autonomia sexual que, ao meu ver, se disfarça um pouco de moderno, perante a modernidade, mas elas ainda têm algumas questões de fundo que elas não conseguem romper. Eu acredito que tem mídias alternativas aí que conseguem trabalhar um pouco melhor essa questão da autonomia da mulher. Outro ponto é a mídia e a saúde da mulher. Sim. Porque às vezes eles falam da sexualidade e muitas vezes falam também da necessidade dessa mulher ser saudável. Né? E aí, para falar isso, às vezes eles falam de doenças, né? Sim. Cuidado com isso, cuidado com aquilo. Como você vê isso? A questão da saúde da mulher, ela é uma questão bem controversa, porque, a princípio, a saúde da mulher sempre foi ligada à reprodução. Assim como outras questões vinculadas à mulher sempre foram ligadas à mulher cuidadora, né? Então, quando a mulher foi estudar economia, também era economia do lar. Exatamente, né? Sempre foi o papel secundário. Então, quando vem a saúde da mulher,
alguns pontos começaram a ser conflitivos nisso, porque, a mulher não era a protagonista, ela passou a ser a protagonista. Um outro ponto foi a questão da saúde da mulher muito ligada à estética, que é o que acontece, e se confunde o que é estética e o que é saúde. Muito até porque informes publicitários em forma de textos também, os produtos são vendidos como se fosse algo necessário para a sua saúde, mas é simplesmente um produto a mais, né? Então confunde-se muito e pega-se o gancho dentro de uma questão narcisista, capitalista, de vendas, e não necessariamente do que a mulher realmente precisa por conta da saúde dela. Essa mídia voltada para essa situação, tem que ser bonita, tem que ser isto, tem que ser aquilo, e você acha que isso pode ser revertido? Como que a mídia pode ajudar nessa transformação? Da pessoa não ser escrava do corpo, não ser escrava da casa, poder emancipar-se. Como você vê o papel da mídia? Eu acho que primeiro a gente precisa diminuir um pouco a ditadura da beleza, entender que não existe só um padrão de beleza. A mídia precisa trazer outros tipos de mulheres e mostrar o que é bonito dentro de outros tipos de mulheres, seja em comerciais, seja em telenovelas, seja em filmes. É um primeiro passo aí para essa mudança, e para isso tudo precisa caminhar. Acredito que os anunciantes, a gente vê agora esporadicamente, né, uma ou outra campanha. Se você tem corpo, usa. Exato. Eu gosto dessa propaganda. Exatamente, né? São questões assim como uma ou outra campanha, os diferentes corpos, como são esses diferentes corpos, uma ou outra exposição. Ainda é a passos de formiguinha, ainda é muito complicado, mas eu acredito que esse seja um dos principais caminhos possíveis, assim, trazer a diversidade. Trazendo a diversidade para dentro da mídia, acredito que a gente consegue combater tudo isso. Você trabalha no curso de jornalismo, Sim, certo? Certo. E a formação já está caminhando para essa mudança da mídia? Existem algumas campanhas que estão realizando trabalhos muito interessantes e muito bonitos. Acredito que existe uma conscientização, sim, maior, principalmente em sala de aula. É necessário entender que nós vamos enfrentar essa questão de gênero tanto na nossa profissão como nas nossas vidas em geral. É necessário dizer das desigualdades, porque normalmente a jornalista ganha 30% a menos do que o homem jornalista, né? Normalmente a mulher ganha menos do que o homem. É necessário também incentivar os estudantes e os jovens jornalistas a entrevistarem mulheres, porque a mulher ela não é tão utilizada como fonte quanto o homem, então isso também é muito importante. Equilibrar dentro das pautas e dentro dos textos se existe o mesmo número de homens entrevistados e o mesmo número de mulheres. Isso é muito importante. Quando falar sobre mulheres, ter o cuidado de não se referir à mulher como a esposa do fulano tal. Ter o cuidado de não tocar nas questões estéticas, não importa se ela é alta, baixa, gorda, magra. São questões que têm que ser retiradas dos textos. Eles estão presentes muitas vezes? Sim, sim. Que é interessante, porque quando a gente não tem esse olhar crítico, a gente engole sem se dar conta, Sem né? se dar conta. Esse é um aspecto que eu nunca prestei atenção. Não, isso é muito comum. Principalmente ser chamada como a esposa de tal pessoa. Isso a própria Simone de Beauvoir é conhecida como a mulher do Sartre, né? E ela foi a precursora aí, com o Segundo Sexo em 1949, e fez uma pequena revolução aí no mundo acadêmico que, graças a Deus, cresceu e foi muito grande. Até o ano passado foi citada na prova do Enem, e isso foi uma questão polêmica, mas também ela foi conhecida como a mulher do Sartre. Então, isso é uma questão muito presente dentro do jornalismo e dentro da mídia. Então, é necessário, sim, tirar essa questão estética, saber dizer as qualidades da mulher, sejam lá quais forem, né? Da pessoa humana. Da pessoa, exatamente.
como profissional, né? Não colocar a questão da beleza no lugar do profissional, o que se confunde muito também, o que atrapalha às vezes as profissionais e o que às vezes acaba sendo a nossa luta nos textos, é necessário prestar atenção e ainda ocorrem esses erros, sim. Você acha que a mídia, você acredita que a mídia vai mudar em relação à mulher? Como que a gente vai administrar? Como você mesmo colocou, ainda tem um teto, né? A gente vai até uma parte do vidro, depois a gente é, de uma certa forma, trazida, a gente aterriza numa situação que fala, mas você é a mãe, então o que está fazendo? Você pode ser a mulher profissional, mas olha, tem a casa, tem isso e aquilo. Como você vê que a mídia podia ajudar a gente a fazer isso? Eu acredito que sim, conseguiremos. Terá que ser junto com uma conscientização dentro dos cursos de comunicação também e com os outros grupos. Tem algumas vitórias, inclusive a publicidade infantil também conseguiu agora, né, o veto. Então isso também pode acontecer com a área de gênero, acredito que sim. Acredito que também o que pode acontecer com a mídia será um reflexo do que pode acontecer com a sociedade, não vai ser um caminho diferente. Eu acredito que se dentro da sociedade a gente conseguir também mudar alguns reflexos na mídia, vai ser a mesma relação. Eu tenho percebido que a comunicação através da televisão, em alguns telejornais e tal, antes era só a figura masculina, já tem na bancada os dois gêneros. Né? E cada vez que um deles sai, volta o outro do gênero que saiu. Sim. Tem sentido essa percepção ou é uma coisa isolada? Não, tem sentido. Ainda não é o esperado. Tem uma liderança. Tem uma liderança. Normalmente também, quando o que a gente vê, assim, um homem e uma mulher, mas também nós vemos muito dois homens. São raríssimos os casos de duas mulheres. Duas mulheres apresentando um programa de peso, exceto vocês duas. Essa foi ótima. Obrigada pela parte que nos toca. Mas eu acho que teve, se não me engano, no 8 de março também, algumas datas comemorativas tivemos sim na bancada do Jornal Nacional. É interessante, eu assisti em especial a esse programa, parecia uma deferência do Bonner e era curioso porque assim, era um presente para o Dia da Mulher. Tá, agora acabou o Dia da Mulher, pode voltar para casa. Sim, mas o Dia da Mulher acaba sendo representado como um presente, né? Ele é quantificado, né? Ele é objetificado, ele vira um dia de flores, né? Um dia de propaganda no qual o seu e-mail acaba recebendo, né, diversos anúncios. Não, presentei a mulher que você gosta com tantas coisas. Então, de fato, se a gente não tomar cuidado, de fato, existe uma apropriação, né, mercadológica do Dia da Mulher, que a gente precisa tomar cuidado. E, de fato, acontece. E o jornal acaba corroborando um pouco isso, trazendo num único dia só essa diferença, algo que deveria ser gradual, deveria ocorrer sempre, ou algum ou outro papel, a mulher do tempo também sempre é a mulher do tempo, né? Então é um pouco do estereótipo do que se espera do masculino e o que se espera do feminino na sociedade e na mídia. Como é que surgiu esse tema para você na tua vida? Assim, que de alguma forma a gente, psicólogo, tem esse olhar assim, da onde vem, né? Em geral a gente vai estudar alguma coisa que na nossa vida teve um despertar pessoal, né? Alguma coisa que me acontece, alguma coisa que eu penso, que me leva para estudar algum ponto específico do tema. Então, assim, o que na sua vida te leva para discutir o gênero, a mulher e a mídia? Olha, eu acredito que desde que eu nasci, se nós pararmos para refletir, desde o dia que nascemos, existe diferença no qual nós vamos naturalizando, entendendo que elas são normais, mas que não passa de um processo
de estereótipos mesmo, a heteronormatividade, o que se espera, né, com o que uma menina deve brincar, com o que um menino deve brincar, e depois o que deve estudar, o que não deve estudar, o sair à noite, o espaço público. Então, quando você vai percebendo que o espaço público é masculinizado e o espaço privado é feminino, eu acho que a partir daí, talvez, pessoalmente, foi aonde a cada dia eu fui percebendo que eu gostaria de trabalhar com essa questão e reverter o quanto eu pudesse, né, um pouco dessa questão. Eu acredito que não lembro de um momento marcante no qual eu falei, este vai ser o momento onde eu vou me debruçar sobre os estudos de gênero, mas eu vejo como uma construção desde o nascimento até hoje. Você tem irmão? Tenho irmãos, obviamente, e isso já faz com que seja diferente. A própria questão das tarefas do lar, né? O que se espera, né, de uma menina para o que se espera de um menino. A questão do trabalho doméstico é importantíssimo. Que, de fato, o que acontece? A mulher... O homem só foi para o espaço público porque o espaço privado estava coberto pelas mulheres, né? Está sendo coberto ainda num trabalho que não é reconhecido, não é remunerado e não é redistribuído. É interessante, né? Porque assim, ele tanto pode ser coberto como apropriado, né? Porque acho que também tem essa coisa ambivalente de alguma coisa me coloca lá, mas também eu não permito que o outro entre. Sim. Então, talvez isso também acontece tanto na mídia quanto no lar, em várias ocasiões. Exato. São os papéis esperados que, no fundo, são complicados para o homem também. É muito difícil também, dentro desses padrões, estabelecer que algo seria mais masculino ou menos masculino. Então, a misoginia, o machismo, assim, acaba afetando tanto homens quanto mulheres, né? São papéis difíceis de serem encarados. Então, quando a gente vê que essas questões, pessoalmente, são questões que estão ligadas a todos, né? Todo mundo passa. Você tem mãe ou será uma mãe, tem uma irmã ou uma namorada. Então, assim, você debater gênero é você debater a vida, você debater o social, você debater todas as esferas de mudança, não só simplesmente na mídia. Eu digo isso quando eu dou minha aula sobre gênero e mídia. O debate, ele sai sempre do individual para o social e para o pessoal, porque não tem como você debater principalmente feminismo se você não vier para o pessoal. A violência doméstica, ela começa dentro de casa, né? Ela começa com o padrasto, com o tio, com pais. Então, assim, são esferas que pessoal e social e gênero você está sempre intercalando e é de interesse comum, todo mundo deve debater. Ana, nós estamos quase chegando no final do programa e sempre passa muito rápido e de uma resposta vem 1000 perguntas, a gente já fica querendo perguntar mais coisa para você, no sentido desse gênero, no sentido da sua origem, no sentido de que você trabalha com alunos de diferentes gêneros ali, quer dizer, na verdade isto é uma complexidade, porém nós estamos chegando ao fim. O que você tem como mensagem para as pessoas? Entre gênero e mídia, mulher e mídia? Eu acho que nós, como mensagem, eu acredito que talvez o principal caminho para mudar essa situação seja democratizar os meios de comunicação, do ponto de vista que nós devemos ter tanto número de enunciação quanto recepção. Quanto mais mulheres poderem falar e não só receberem, quanto mais pessoas poderem falar e não apenas algumas emissoras, eu acredito que quando a gente conseguir equilibrar esse número de enunciação e recepção, é possível sim a gente trazer a diversidade para os meios de comunicação. No curso de jornalismo, isso já está acontecendo, Ana? Já. Já. Há curtos passos, mas sim, o debate de gênero já tá sendo bem iniciado. Alguns professores... Afinal, a gente conta com uma professora. Mas eu espero que, se eu não estiver por lá, o debate continue também, né? Não gostaria de ser
a única professora que toque nesse assunto, mas eu acredito que o debate de gênero, na verdade, o debate sobre a diversidade sexual é um debate que a sociedade não tem como fugir mais. Não tem como fugir. E se o jornalismo que trata com os fatos, que trata da veracidade e de tudo que acontece ao nosso redor, não souber trabalhar direito, então estamos perdidos. Então o curso de jornalismo, sim, já começou a curtos passos, porém iniciamos, sim, um processo. Obrigada, Ana, pela sua presença, pela sua participação. E alguma observação, Márcia? Para agradecer a Ana a disponibilidade para estar conosco hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Ótimo. Até a próxima.